Dever, do livro Pensamento e Vida. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento, a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça à responsabilidade, para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada, assim, à conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que, na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração.
Na página de hoje aprendemos com Emmanuel o real sentido do dever. As nossas obrigações que trazemos quando reencarnamos e recebemos na família, no trabalho, na vida em sociedade. Ele nos ensina que o dever define a submissão que devemos observar a certos princípios, que são leis da sabedoria divina, a fim de que nós possamos desenvolver as nossas faculdades. Precisamos, por isso, ter disciplina para viver em segurança, porque tanto as partículas elementares no mundo atômico obedecem à disciplina, quanto a constelação na glória da imensidade também observa os seus deveres vinculados à disciplina. Para viajar, por exemplo, pelo firmamento, através do avião, precisamos observar princípios que regem os movimentos da máquina. Da mesma forma, o dever pode ser simbolizado como faixa de ação no bem que Deus, o Supremo Senhor, nos traça à responsabilidade, a fim de sustentar a ordem e a evolução de sua própria obra, aperfeiçoando os indivíduos. A fim de avançar, portanto, precisamos todos observar os deveres, evoluindo da superfície para o centro, cumprindo as obrigações de respeito, de promoção do bem, atitudes espontâneas que valem como auxílio natural daqueles que se dedicam e cooperam para a instalação do reino de Deus na Terra. Dessa forma, cumprindo os nossos deveres, plasmaremos reflexos de nós mesmos por onde passarmos, levando conosco outras mentes, impulsionando nossas atitudes por meio das entidades elevadas que já contemplam vastos horizontes de progresso. É por meio da execução do dever que exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo dos outros também a melhor parte que lhes competem. No entanto, muitas vezes, criamos perturbações nessas linhas de atividade que deveriam estar voltadas para a observância do dever. Atividades confiadas a nós por Deus e muitas vezes desconsideramos, causando desordem nas vidas alheias, desajustando as peças dessa máquina. Por isso, muitas vezes somos constrangidos à luta maior, reencarnando em planetas de provas e expiações, a fim de que, por meio do dever regeneração, possamos consertar, reequilibrar os reflexos que anteriormente perturbamos, à frente daqueles que se tornaram credores de nós mesmos. Por tal motivo, Emmanuel explica que nós recebemos esposas difíceis, companheiros arbitrários, doenças, filhos rebeldes, chefes incompreensivos. Tudo isso é material para o trabalho da gleba espiritual, a fim de que, por meio do esforço próprio, possamos nos recuperar das faltas passadas. Não desertemos dessa forma do campo de duras obrigações em que nos vejamos incluídos, porque o dever é força que nos leva para cima, na direção do Altíssimo, na intimidade da nossa consciência, a fim de que nos libertemos do imposto que nós mesmos instituímos, e que a razão esteja de sentinela, para que, por meio da paciência e da tolerância, da humildade e do amor, possamos atender ao chamado divino de cumprimento do nosso dever. Que assim seja.